Olá, eu sou a Vitória Bruscato, estrategista e educadora em criação de conteúdo, fundadora e dona da Biu, empresa dona deste canal, qual vos fala. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como você organiza a sua rotina para conseguir criar conteúdos, para conseguir colocar a criação de conteúdo dentro do seu dia a dia e manter a criação de conteúdos de forma constante, para você conseguir postar de forma constante. São passos simples, mas que se você seguir, você com certeza vai conseguir encaixar a criação de conteúdo na sua agenda e manter essa constância. Acho que eu fui redundante, né? Mas dá para entender qual é o tema do vídeo, né? Vamos lá então? Já te convido a acompanhar a Biu nas redes sociais. Nós somos @biuestudio.co em todas elas, tanto no Instagram quanto no TikTok. Temos também LinkedIn. A gente posta conteúdo quase que diariamente, sempre ensinando sobre criação de conteúdo para vocês. Então, vai ser uma honra ter você acompanhando o Biu nas redes sociais. O arroba tá aparecendo aqui embaixo. O primeiro passo para que você consiga colocar a criação de conteúdo dentro da sua agenda é entender quanto tempo disponível você tem para criar. Não tem como você deixar para fazer os conteúdos quando dá, quando você tem um tempo livre. Porque as chances de você não fazer são muito grandes. Porque às vezes a gente deixa pra fazer quando tem um tempo livre, e aí chega no momento do tempo livre, você fala, ai, tô cansada, quero descansar. Ou você arruma alguma outra coisa que você considera mais importante pra fazer. Ah, eu tenho tempo livre agora, mas eu preciso tirar o pó dos móveis da sala. E aí você vai fazer isso ao invés de criar conteúdo. E aí, se a gente não coloca a criação dentro da nossa agenda, como um compromisso mesmo, como uma prioridade, a gente vai acabar deixando ela de lado e não vai conseguir criar, muito menos postar com constância. Então, a primeira coisa, se você é uma pessoa que trabalha de casa, que trabalha 100%, né, só com a sua própria empresa, se dedica à sua própria empresa e consegue fazer os seus próprios horários, dá uma olhada na sua agenda e encontra um tempo para você criar conteúdo. Ai, quanto tempo? Aí vai variar muito de agenda para agenda. Você pode ter meia hora por dia, pode ser variado, tipo, ai, na segunda eu consigo separar uma hora, na terça eu tenho meia hora, na quarta não dá, na quinta eu tenho uma janela de 4 horas, enfim. Você pode ter um dia só na semana, por exemplo, toda semana, segunda-feira, vai ser o meu dia dedicado a criar conteúdo. Enfim, você precisa ter um tempo na sua semana para isso. Se a sua rotina é muito corrida e, ai meu Deus, eu não tenho janela de tempo nenhuma, aí você vê o que você consegue fazer. De repente, coloca uma janela de tempo no fim de semana, ou depois ou antes do expediente, ou você vai tentando aos poucos adaptar a sua agenda para separar ali um tempo para criação. Mas é importante que você tenha esse tempo separado. Como eu falei, pode ser variado, você pode ter tempo para criar todos os dias, pode ser dia sim, dia não, pode ter um dia só na semana que você faz tudo, enfim, mas tenha isso e coloque isso na agenda. Eu vou ajustar a câmera porque eu tô achando que eu não estou centralizada e isso está me incomodando. Agora tá melhor. Bom, você sabe agora o bloco de tempo disponível que você tem. Isso também é importante para que você defina quantos conteúdos você vai criar e postar por semana. Porque não dá para você querer fazer 5 posts na semana se o tempo que você tem disponível para criar são 2 horas por semana. Tipo, em 2 horas você não vai conseguir fazer 5 posts bons, entendeu? Então, isso também é bacana para você conseguir definir a quantidade que você vai postar, mas esse vídeo não é especificamente sobre isso, tá? O tópico principal é: encontre um tempo na sua agenda, crie blocos de tempo, horários, para você dedicar à criação de conteúdo. Esse é o primeiro passo. Depois disso, a gente precisa entender as etapas da criação de conteúdo. Eu falei sobre isso no último vídeo que saiu aqui do canal e eu vou passar rapidamente por cima, tá? Basicamente, a criação de conteúdo ela é dividida em 7 etapas, caso você poste tanto carrosséis quanto vídeos, né? Porque tem gente que cria em só um formato. Mas as etapas são: primeiro, analisar as métricas do que você já fez. Segundo, criar o seu calendário de conteúdo. Terceiro, escrever textos. Quarto, criar artes. Quinto, gravar vídeos. Sexto, editar vídeos. E 7, postar. Não tem como você fazer tudo um atrás do outro
e querer juntar todas as tarefas. Por exemplo, ai, tive uma ideia para um post agora, então eu já vou colocar no calendário o dia que ele vai sair, já vou escrever o texto, em seguida já vou fazer a arte e vou deixar programado. Porque você vai amontoar um monte de tarefas que são completamente diferentes e que exigem coisas diferentes de você. Quando você vai escrever um texto, o texto ele é uma tarefa mais estratégica, que exige que você pense, que você tenha atenção, você vai escrever, você vai revisar e tudo mais. Então, exige uma atenção do seu cérebro, uma chavinha. Agora, se você vai criar uma arte, você já tá com o texto pronto, é algo mais criativo, você vai buscar referências de arte, você vai colocar dentro da sua identidade visual. É uma tarefa mais criativa, então ela exige outra chavinha do seu cérebro. Cada uma das tarefas, das etapas que envolvem a criação de conteúdo, elas exigem partes diferentes do nosso cérebro, digamos assim, para a gente pensar. Então, você precisa separar a sua criação de conteúdo etapa a etapa. Então, você tem lá o seu calendário com as janelas que você tem disponível para criar conteúdo, e dentro de cada janela você vai colocar a etapa que você vai fazer naquele momento. Ah, nessa janela aqui eu vou analisar as métricas. Nessa janela aqui eu vou criar os textos. Nessa janela aqui eu vou fazer artes, entendeu? Faz bloco por bloco. Você pode fazer separado um cada dia ou fez um bloco, terminou, aí começa outro e assim por diante. Vitória, como eu sei o tempo que eu vou demorar para cada bloco de tempo? Aí, meu amor, só você vai poder dizer, porque isso depende de quantos conteúdos você vai estar criando e também do quão você tem facilidade em fazer aquela etapa. Tem gente que tem mais dificuldade em escrever e criar artes mais rápido ou vice-versa. O que eu indico é que quando você estiver começando a fazer seguir esse planejamento, você pode sempre anotar o tempo que você leva. Tipo, hoje eu levei 1 hora para fazer, sei lá, 7 textos, para 7 carrosséis. Porque aí você vai conseguir entender melhor o tempo que você demora para cada etapa. E aí, nas próximas vezes que você for se organizar para fazer aquela etapa, você já vai ter uma noção maior do tempo que você vai levar para fazer. Gente, organizar a sua agenda para criar o conteúdo, o básico é isso. Você ter esse entendimento de que a criação de conteúdo é dividida em várias etapas e não é uma coisa só, e que é melhor você criar em blocos de acordo com a etapa que você está, e de fato separar um tempo no seu calendário para criação, ao invés de encaixar. Esse é o básico para você conseguir se organizar para fazer. Agora, eu vou trazer outros 2 tópicos que são, eu acho, importantes de pontuar aqui nesse vídeo. O primeiro deles é se você deve deixar os posts programados assim que você os cria, ou se você deve publicar manualmente, porque eu sei que muita gente pensa que se deixar post programado, ele não vai ter o mesmo alcance, o mesmo engajamento que ele teria se você postasse manualmente. Já digo aqui que isso é uma mentira, tá? Isso já foi desmentido, se eu não me engano, pelo próprio CEO do Instagram. Programar ou publicar manualmente não faz diferença. Então, faça o que for melhor dentro da sua rotina. Às vezes, dentro da sua rotina, é melhor você deixar programado, porque você vai esquecer de publicar manualmente, ou você não tem tempo durante o dia para publicar manualmente, e às vezes para você compensa sim publicar manualmente. Eu, particularmente, gosto de publicar manualmente, porque o momento que eu publico é o momento que eu aproveito para responder os comentários dos outros posts que eu já fiz e que ainda não foram respondidos, e é o momento que eu aproveito para interagir com os perfis que eu sigo e com as pessoas que me seguem. Independente se você publica manualmente ou se você deixa programado, é importante você tirar esse tempinho para você interagir com outros perfis, tá? Então, se você programa, tenha na sua agenda também uns 15 minutinhos por dia ou um tempinho na semana para você responder os comentários das suas publicações e para você interagir com os perfis que você segue e com os perfis que te seguem, ok? É importante também fazer essa interação. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre você fazer as tarefas com antecedência. Não caia nessa de tipo assim, o post ficou pronto agora e eu já vou postar agora. Se planeje. Eu indico que você tenha pelo menos uma semana de conteúdo adiantado. Por exemplo, essa semana
todos os posts que eu tô criando e todos os vídeos que eu tô fazendo, eles vão ficar prontos para serem postados na semana que vem. Por quê? Ter essa antecedência permite que facilita com que você mantenha a constância de conteúdos. E se acontece um imprevisto, tipo, hoje era pra eu, por exemplo, eu tô gravando aqui pra vocês o vídeo e tem um abençoado usando uma furadeira. Toda hora que ele começa a usar a furadeira, eu tenho que pausar e esperar ficar silêncio pra eu conseguir voltar a gravar. Mas eu tirei o dia de hoje pra gravar, então eu consigo fazer isso. Se eu tivesse com o tempo muito apertado, como foi o caso do último vídeo que eu postei no canal, ou eu ia ter que desistir de gravar e deixar para outro dia, ou eu ia ter que gravar com o barulho da furadeira de fundo mesmo, sabe? Então, você ter o conteúdo adiantado, você ter um planejamento, permite que você consiga não só manter a constância, mas também lidar com os imprevistos que sempre vão aparecer, porque a vida é feita de imprevistos. Então, esses são os 4 passos para você conseguir aí organizar sua rotina para criar conteúdo. Entender o tempo que você tem disponível para criar blocos de tempo na sua agenda para dedicar à criação de conteúdo, entender as etapas que envolvem a criação de conteúdo e dividi-las aí dentro dos blocos de tempo da sua agenda. Independente de programar ou publicar manualmente, ter um tempo para interagir com as contas que você segue e também com quem te acompanha e ter o conteúdo uma semana, pelo menos uma semana adiantado. Se você conseguir adiantar mais, é melhor ainda, viu? Porque não tem nada melhor do que você chegar na metade do mês e tá, tipo, tudo pronto. Ó, ele voltou, mas a gente já tá acabando o vídeo, viu? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha te ajudado. Se você ainda não consegue se planejar com a criação de conteúdo, eu espero que esse vídeo seja útil para você. Se foi, por gentileza, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e envia para alguém, tipo, fulano, olha, esse vídeo aqui vai te ajudar. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu sempre gosto de ler tudo. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.